Uningá, que o futuro é aqui. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Caio, sou engenheiro civil. Acho que antes de mais nada, né, gostaria apenas de agradecer a oportunidade de colaborar com o evento, passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso trabalho, fomentar um pouquinho, principalmente, eu acho, um pouco sobre a tecnologia BIM, que é o foco, né, do nosso trabalho, da nossa apresentação também. Deixa eu colocar o Caio no cantinho aqui, acho que fica melhor. Vamos dar destaque para aquilo que é importante, né? Então, como acho que já deve estar anunciado, né, a gente tem uma boa experiência com trabalho, com projetos de engenharia e arquitetura, né, com foco na tecnologia BIM, desde elaboração de projetos, e hoje muito mais focado na parte de coordenação. Aí só para também complementar um pouco a minha apresentação, sou engenheiro civil, né, como comentei. Hoje eu atuo como coordenador de projetos na PRC, aqui em Maringá, uma construtora e incorporadora aqui da cidade, da região. Eu tenho também um mestrado em BIM Manager, né, pela Universidade de Barcelona, né, pelo Instituto Zigurati. Já estamos trabalhando aí com projetos e BIM, vamos dizer assim, estudando BIM, evoluindo nele, né, desde meados de 2016, 2015, 2016. E temos algumas coisinhas aí para apresentar, para mostrar, para ver realmente que esse projeto, né, essa tecnologia, essa metodologia, esse formato de projeto de engenharia e de arquitetura é algo hoje, pelo menos nas construtoras, né, de grande porte, bem comum, tá? É algo atual, né? Então vamos lá. Só para a gente contextualizar, entender o impacto, né, do que a tecnologia BIM ela dá nas incorporações, nas construções, né, na cadeia, na verdade, da construção civil, de forma geral. A gente pegou alguns dados de alguns estudos, se baseou em alguns estudos que indicam, né, que entre 30% e 40% de insumos, de material, de custo, né, até financeiro, ocorre, né, de perca, né, de desperdício dentro de obras, né, na construção civil. E se a gente considerar assim, obviamente não é uma conta fácil de fazer, porque praticamente isso aí já está embutido, né? Dentro do custo realmente operacional, custo da construção, né? De formas diretas, indiretas, mas ocorre muito desperdício por várias fontes, né? A gente vai retratar alguns deles aí. E esses estudos até é bem interessante, porque o pessoal de obra aí deve falar muito disso, né? Quando você tem problema na obra, você compra projetos, né? E quase sempre tem razão, né? Esses estudos de que 46%, né, de problema, né, da origem de desperdício, de custo de obra, né, ela tem origem na concepção e na elaboração dos projetos. Aí nós temos aqui, né, 22% da própria execução, 15% relacionado a materiais, né, de má qualidade, enfim, 8% relacionado a uso, operação, 5% ali por questão de, até interessante dizer que execução rápida, né, acelerar a execução sem planejamento gera um desperdício também, talvez muito maior nisso, né? Muito maior que isso em alguns casos. E 4% outros itens aí, né? Então, só para a gente fazer uma continha de padaria, é bem interessante. Se a gente pegar hoje, por exemplo, um empreendimento, uma torre, um prédio, né? Uma torre vertical aí com cerca de 25 pavimentos de alto padrão, a gente vai ter um custo estimado, né? De 70 milhões de reais. Se a gente traduzir que 30%, né? Que já está embutido até nos 70 aí, trata-se de desperdício e perca financeira, a gente está falando de 21 milhões. E desses 21 milhões, quase 10 milhões está relacionado à questão de concepção de projeto e falha de projeto em si. Então é muito desperdício, né? Então a gente está falando assim, isso de questão financeira, né? Mas o impacto que isso dá na cadeia como um todo, né? Porque se a gente entender que a construção civil ela deriva de várias, né? Desde a área de serviço, materiais, indústria, existe uma cadeia enorme, né? Na verdade, que está conectado, né, por exemplo, a construção de uma torre. Então é bastante coisa. A gente está falando de muito desperdício, né, de financeiro, de recursos, de material, enfim, coisa que poderia ser muito melhor aproveitada, né, esse recurso. E falando de projeto, existem várias razões, né, para que, por exemplo, projetos de engenharia e de arquitetura tenham problemas, né. A gente listou alguns aqui, que faz parte desses estudos também,
Mas no dia a dia a gente sabe que é bem isso e entra outras variáveis também. Mas assim, a gente destacou os principais itens aqui em negrito aqui, ó. Principalmente acontece incompatibilidade, né, entre as diversas disciplinas do projeto. Isso gera diversos conflitos, diversos problemas, né, se isso cai na obra. Projetos incompletos, por incrível que pareça, acontece. Você pega, por exemplo, um conjunto de pranchas, um projeto mesmo de torres, né, um material técnico muito grande, muito extenso. E eventualmente pode acontecer, né, por incrível que pareça, de esquecerem de detalhar alguma coisa, né? Então tem um prédio que numa hora, de repente, faltou uma informação, uma viga, às vezes, isso já aconteceu. Alterações constantes no projeto durante a concepção, falta de coordenação, tempo perdido em reuniões mal gerenciadas, erros de especificação de material, falta de detalhamento técnico, dificuldade de interpretação, né, ou representação gráfica mal feita, planejamento inadequado e falta de padronização e construtibilidade, até bonita essa palavra, né? Então, assim, isso é os principais pontos, na verdade, que geram projetos problemáticos, que é o que, na verdade, vai dar base para uma obra, né? Assim, a gente sabe que, apesar de, né, de falar assim, não, muita coisa se resolve na obra, né? Se dá para construir uma obra sem projeto, hoje, né, considerando, por exemplo, o tipo de obra, a quantidade de interfaces, né, que uma torre, por exemplo, desse exemplo que a gente deu tem, é bem complicado construir obra sem projeto, né? E projeto ruim é sinônimo de obra muito ruim, é sinônimo de problema em obra, tá? Então, assim, obviamente, quando a gente fala de BIM, a gente está falando de projeto de engenharia, projeto de arquitetura, e a gente destaca, né, esses itens em negritos aí, porque o BIM ele traz, dentro da metodologia, da própria tecnologia, muitas soluções, né, para poder mitigar isso. Obviamente, o BIM ele não é algo que você aperta um botão e está tudo funcionando maravilhosamente, né? Então, assim, ele não deixa, por mais que a gente tenha hoje tecnologias evoluindo, inteligência artificial, um monte de coisa, ele não é algo que você aperta o botão e ele vai deixar, por exemplo, de ter que ter o papel do arquiteto ou do engenheiro no desenvolvimento de um projeto. Mas a tecnologia, né, se, vamos dizer assim, bem coordenada, né, ela tende a mitigar bastante problema, né? E a gente destaca esses aí que a gente vai dar uma conversada durante a apresentação. Para a gente entrar propriamente, mostrando um pouquinho do BIM, opa, voltou aqui, vamos falar um pouquinho de projeto. Então, quando você fala de projetos de engenharia, de arquitetura, né, hoje se fala muito em outras ferramentas, como Revit, ArchiCAD, enfim, tem bastante softwares, né, mas dentro de anos aí, quem reinou com certeza foi as ferramentas CAD, não mais conhecido AutoCAD, da Autodesk. Só que antes, né, antes da tecnologia, antes da informatização, na verdade, né, existia engenharia ainda, né? Existia arquitetura, existia projeto técnico, peças técnicas, né? E era assim que se trabalhava, né? Então, em projetos muito grandes que exigiam escala, no caso de projeto de loteamento, que exigiam uma escala, um nível de detalhamento, as pranchas eram gigantescas ali para poder ter condição realmente de executar, né? E ser o mais exequível possível um projeto, né? Então, a gente fez aqui uma lista de imagens bem interessantes, ó. Então, o pessoal deitado ali trabalhando em projetos de engenharia. Isso aqui era a vida realmente antes da informatização, antes da computação, né, antes do AutoCAD. E pranchetas, enfim, tudo desenhado à mão, né? Hoje, quem tem a oportunidade de pegar um projeto desse técnico é até bonito, né? É algo que chega a ser até histórico, né, vamos dizer assim, né? A tamanha habilidade que você tinha que ter realmente para ser engenheiro arquiteto, né? E com a informatização, né, na década de 70, 80, principalmente ali foi onde a coisa aconteceu, surgiu o CAD, né, que nada mais é do que desenho assistido do computador, né? Então houve a transferência daquela prancheta, né, em papel ali, em caneta nanquim, né, folha vegetal, enfim, para modelos, né, na verdade para desenhos em ambientes virtuais, né, através de computador. Então, algo que a gente destaca aí, que é interessante entender, porque o CAD ele não deixa de ser uma prancheta, né? É uma prancheta eletrônica, é um desenho assistido eletronicamente. Então, assim, o conhecimento, a habilidade, o conhecimento técnico, né, principalmente, que se tinha para poder elaborar projeto naquele formato, né, desenhando lá na mão, ele não deixou de exigir isso, né, hoje, no caso, na época do CAD aqui, do profissional. Né? Então, foi só uma substituição de plataforma, vamos dizer assim, para poder desenhar. E o CAD evoluiu, né, no decorrer de décadas ali,
em várias áreas, né? Não somente na construção civil, mas na indústria, aviação, enfim. A engenharia, ela tem, né, tem todas essas vertentes aí, mecânicas, enfim, em várias áreas diferentes. E a própria questão de desenho 3D, né, que é muito falado hoje em tecnologia BIM, projetos BIM, ele não é algo novo, tá? Então, assim, desde lá dos primórdios lá já se falava ali de modelos tridimensionais para poder ter uma representação ali. E né, uma melhora, né, na verdade, no ato de projetar, né? Desde a arquitetura, obviamente até as engenharias. E o que é BIM em si, né, dentro desse contexto? Isso é importante a gente dar uma definição, por mais que se colocar hoje no chat GPT, se colocar no Google, se colocar em cada lugar vai dar uma definição diferente, né? Mas assim, essa definição é que é mais assim atendeu, assim, que mais a gente entende, que mais engloba, né, a definição realmente do que é BIM, né? Então, ali diz, né, BIM é uma série de processos, métodos, software e tecnologia utilizado para a criação e gerenciamento de informação para um recurso construído, desde a concepção, desde a elaboração do projeto até a manutenção do ativo, né? Então, complexo ali, né, esse termo assim, mas enfim, para resumir, ele basicamente é uma versão digital desse ativo, né? Então, quando você fala, por exemplo, desse ativo como um empreendimento, uma torre, uma indústria, enfim, você está falando justamente daquela versão digitalizada, completa daquela construção, né? No caso, no seu formato final, ali com todos os seus elementos, né? E para a gente entender na prática, né, que é o que a gente quer dar uma focada, o que realmente é o BIM, a gente tem que falar um pouquinho do que não é o BIM, né? Então, BIM, quando você fala de tecnologia BIM para projeto, ele não é uma evolução do CAD, né? O AutoCAD ele não evoluiu depois, né, e se transformou no BIM ali. Por mais que você tenha hoje no AutoCAD, em várias ferramentas CAD, né, no AutoCAD da Autodesk também, meios, vamos dizer assim, de lidar com projeto tridimensional. Então, sim, é possível realmente hoje projetar em 3 dimensões no AutoCAD. Não é muito comum, mas BIM não é também um banco de dados, né? Já ouvimos falar algumas vezes esse termo. BIM também, muito menos, é software, tá? Então, quando se fala assim, eu vou trabalhar com BIM, eu vou trabalhar com Revit. Então, que hoje é o software mais comentado. Então, assim, o Revit não é o BIM, tá? Então, a gente tem outras ferramentas, outros softwares que atendem de forma igual ao Revit, como o ArchiCAD, tem a EcoSim da Bentley, acho que até mudou o nome, não se chama mais EcoSim, mas enfim, você tem uma gama de ferramentas ali, de softwares que, né, têm o mesmo objetivo. E BIM também não é apenas uma maquete eletrônica, né? Ele não se trata de um 3D apenas, né? Por mais que, obviamente, o 3D ele é algo intrínseco ao BIM. Então, quando você fala de projetos em BIM, naturalmente você vai ter alguma solução tridimensional. Mas existem várias ferramentas, né, como o próprio Promob para móveis, o SketchUp, apesar de ser complexo falar, né, principalmente na parte da arquitetura, mas são ferramentas que não necessariamente são BIM, né? O SketchUp pode se evoluir, você pode conseguir, por exemplo, chegar, né, a soluções BIM nele, mas ele nativamente não é uma ferramenta feita para isso. É um software desenvolvido para isso. E o que é BIM? Quando a gente fala de BIM, quando a gente fala de projeto BIM, eu gosto de mostrar muito isso aí, essas duas imagens. Essa imagem da internet mesmo, né? Não é nem do projeto que a gente trabalhou, mas que representa muito bem isso. Porque quando a gente vê a imagem, por exemplo, da esquerda, nós estamos aqui com um projeto ali arquitetônico, né? E ali a gente consegue reparar que tem uma janela, inclusive ela tem a anotação dela, J1, né? Tem uma área ali a 1/4, e obviamente as linhas azuis aqui são representações de parede. Mas o que é bem interessante, assim, que é fatídico, né? É que isso aqui se trata de linhas, né? A gente entende, por exemplo, que isso aqui representa uma janela para uma convenção, né? Para uma convenção de desenho técnico, por norma, né? E assim também como parede, apesar que aí não está achurado, né? Como a norma define que a parede tem que estar achurada no corte. Mas enfim, né, no corte transversal aqui. Mas a gente entende, por exemplo, lendo isso aqui,
né, que a gente está tratando de parede e de janela, né? Só que basicamente são linhas. E quando a gente fala de ferramentas BIM, softwares BIM, esses elementos dentro desses softwares, eles têm que estar classificados, eles têm que ter a sua categoria, ele tem que indicar realmente o que ele é. Então, dentro, por exemplo, do Revit ou qualquer outro software, né, uma parede, ela vai ser um elemento, né, naturalmente nomeada, categorizada e classificada como parede. Assim como portas, janela, pisos, enfim, todo esse conjunto, né, de elementos que formam um construtivo, que formam esse ativo, ele tem a sua categoria definida. E isso é um dos pontos principais, porque você não tem uma representação, né, gráfica que indica, por exemplo, uma parede. Você tem realmente um elemento que tem uma categoria e ele vai ter também parâmetros específicos que indicam as características dessa parede. Ele vai ter informações dentro desse elemento que indicam a característica dessa parede, né? Como, por exemplo, aqui nessa imagem, né, extraída do Revit. E, gente, eu gosto muito do Revit, né? A gente fala que o Revit não é BIM, mas, por exemplo, é a ferramenta que eu basicamente, desde 2015, trabalho com ela. Então, é um baita software, né? Mas a gente não pode restringir que o BIM é apenas ali, né? Na verdade, não. A gente tem, eu já trabalhei com ArchiCAD também, mas e eles, no final, vamos dizer assim, o resultado deve ser o mesmo, né? Tem que chegar no mesmo. Uns chegam de uma forma ou outra, né? Com algumas representações diferentes, mas o resultado é o mesmo. Mas vamos lá, quando a gente fala aqui, por exemplo, de uma parede, então ela está nomeada, né? Ela está indicada realmente aqui uma parede, né? Ela tem uma localização, tem várias informações, né, referente a essa parede, como, por exemplo, os próprios quantitativos, né, que indicam o comprimento da parede, a área. Se eu precisar de volume, por exemplo, dessa parede, eu tenho também. Então, isso num projeto em BIM, a parede é parede, né? A porta é porta, janela é janela, a viga é viga, sei lá, pilar é pilar e assim por diante, né? Então, dali que vem, né, o tal do I, da informação de BIM, né? Já que o BIM, depois vamos voltar lá também, mas enfim, passei reto, né? Mas vamos lá. Ele é um acrônimo, né, de Building Information Model, né? Que na verdade é a modelagem da informação da construção. Então, numa tradução mais, né, um pouco mais literal. Então, o que isso quer dizer? Que quando você tem esses elementos parede, essa informação está contida nele. Ele sabe que é parede vamos dizer assim, esses parâmetros derivados dela, como área, volume, você vai encontrar naturalmente, ou deveria encontrar naturalmente nesse elemento. Assim como quando se fala de outros elementos BIM, né? Então, o elemento, né, o item, ele é um item virtualmente, vamos dizer assim, construído dentro de um projeto, né? E ele tem essa categoria, ele indica isso. E diversos outros parâmetros, né? Por exemplo, aqui, essa mesma parede, a gente tem, por exemplo, o coeficiente de transferência de calor, resistência térmica, massa térmica, né, para fazer, por exemplo, análise de desempenho, né, térmico, enfim. Isso de forma computacional, você consegue extrair isso dentro do modelo desde que ele foi configurado, né, obviamente certo, né, conforme suas camadas, conforme a estrutura que a parede tem. E essa estrutura se configura também, né, o que é pintura, o que é reboco, o que é essa parede, no caso que é uma parede de concreto. Então, assim, isso é o que se fala, né, da modelagem do BIM. Então, você tem um elemento, e ali você tem diversos parâmetros, né, diversas informações que complementam esse elemento também. Tá? Então, assim, BIM não é uma representação, né? BIM, ele avança nesse sentido de ser realmente um modelo virtual, né? E aí, todos esses elementos unidos vão formar o teu projeto, vão formar o que a gente chama de modelo federado. Isso a gente quer dar uma mostrada na prática aqui em cima do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na PRC também. Algo interessante também, que o BIM, né, esse tipo de tecnologia, ele depende de classificações, né, bem estipuladas, categorizações. Então, ele depende de padronizações, por isso a gente deu um destaque na palavra aqui, padronização. E não dá para, por exemplo, padronizar se cada software, cada ferramenta nomeia de uma forma diferente, indica alguma coisa de uma forma diferente.
Então, assim, toda a evolução dessa tecnologia, todo o desenvolvimento, né, dessa tecnologia BIM, da tecnologia BIM em si, ela não é algo a esmo, né, que um ou outro fabricante de software ou uma outra entidade ali desenvolve, né? Então, hoje existe essa entidade, que é a BuildSmart, que é uma organização internacional onde várias empresas, né, da área de construção civil, da indústria, fazem parte e ali existem esses comitês que determinam, né, que direcionam, na verdade, esse caminho de padronização que o BIM tem que seguir. Para que em todo lugar se fala, por exemplo, parede, no caso em inglês, wall, enfim, todos esses softwares, todas as ferramentas falem a mesma língua. E isso envolve, como a gente falou, até a indústria, a cadeia de forma completa, porque, obviamente, quando a gente fala de parede, a gente está falando de algo bem básico, no sentido arquitetônico, mas o BIM, por exemplo, ele evolui das peças, a mecânica, é, nos seus mínimos detalhes, digamos assim, né, para poder entregar, por exemplo, um projeto completo. Então, quando você fala, por exemplo, de um projeto em BIM de hidráulica, você está falando que vai ter ali padronizados, né, as tubulações, as conexões, a parte, por exemplo, de motobombas. Então, tudo isso tem essa cadeia, vamos dizer assim, da indústria que complementa, né, vamos dizer assim, essa padronização, né, que complementa esse BIM, esse I da informação, esse modelo também, para gerar, por exemplo, material para o desenvolvimento de projeto. Então, por isso que, sim, o desenvolvimento do BIM, ele não é só na construção civil em si, né? Então, toda essa cadeia que fornece insumo para a construção civil, de material, equipamento mecânico, acaba atuando ali de forma muito ativa dentro da BuildSmart. Então, é algo bem completo, né? E isso traz não falo tranquilidade, né? Mas traz realmente esse padrão e de que não importa o software, né? Todas as ferramentas vão conseguir ter uma comunicação, vão conseguir ter, no caso aí, o que a gente chama de interoperabilidade, né? Capacidade de gerar informações, projetos ali, e indiferente do software, você consegue ler e trabalhar neles, né? Então é algo bem, bem importante dentro do modelo, dentro desse conceito, tá? Aí só para dar uma exemplificada bem, bem básica, bem interessante. A gente tem esse vídeo aí, a gente está mostrando, por exemplo, ali uma imagem, né, uma vista 3D e um corte. Então, algo bem básico, que parece que hoje em dia, pelo menos, parece básico, né? Mas quando você mexe, por exemplo, na vista em 3D, eu estou mexendo estou alterando também o detalhamento, a peça técnica, o detalhamento, né? O corte daquele projeto, daquela edificação. Então, isso já é um dos benefícios, por exemplo, desse tipo de tecnologia, essa integração gráfica, né? Do projeto como um todo. Então, por exemplo, era muito comum em projetos de grande porte, feito em AutoCAD, né, como prancheta digital, você ter evolução do projeto e algumas peças gráficas, né, algumas pranchas, algum material técnico, ele estava incompatível com essa evolução, né? Então, não era difícil de encontrar, por exemplo, em grandes construções, nesse formato de projeto, um ambiente que, por exemplo, em um lugar tinha uma parede, numa planta baixa tinha uma parede com uma porta e num corte tinha uma janela ou nem tinha nada. Então, assim, era muito comum ter falhas gráficas, né, em cima do projeto. Porque como ele falou, basicamente a prancheta, né? Então, quando houvesse uma alteração, por exemplo, no conceito do projeto, todas essas pranchas tinham que ser revisadas para poder, manualmente, né, para poder ter a atualização atualização desse projeto, essa atualização, essa mudança. E quando você fala de BIM, você está falando, na verdade, de um projeto integrado. Então, quando eu mudo, por exemplo, um corte, eu estou mudando na planta baixa, estou mudando no 3D, estou mudando em renderizações, eu estou mudando em todo esse material técnico, né, que é derivado desse projeto feito, né, ou elaborado com metodologia BIM. Então, isso já suprime, né, isso já alivia muito essa questão
de falha de grafia, né, que a gente fala, falha gráfica, falha de desenho, tá? E era comum, isso faz parte do desperdício. Então, assim, no sentido de, ah, em determinado material tem alguma especificação de uma esquadria, né, e depende, em outra prancha, em outro material técnico, aquela esquadria, na verdade, está especificada diferente. E na hora que você vai ver, por exemplo, foi comprado uma que não é que vai ser instalado, já tem esse desperdício. Então, é complexo, assim, por mais que, teoricamente, hoje, não deveria acontecer com projetos BIM, ainda assim até acontece por falha, né, na própria metodologia, mas naturalmente é algo que já está meio, vamos dizer assim, digamos, né, solucionado, né, dentro das ferramentas. Então, é bem interessante esse comparativo também. E aí, falando já, entrando um pouquinho já nesses projetos para entender o impacto disso, esse aqui é o projeto do aeroporto aqui de Maringá, a ampliação do terminal de passageiro, apesar do nome estar errado ali, né, tá como Silva, né? Esse foi um erro da Infraero, na verdade, que desenvolveu esse projeto. E se a gente, por exemplo, tira a camada de arquitetura, o projeto é isso, né? Então, ou seja, eu consigo hoje, né, com tecnologia BIM, atuar, conseguir enxergar essa edificação como ela vai ser construída. Então, obviamente, isso aqui não foi executado ainda, né? Não foi nem licitado na prefeitura aqui de Maringá. Mas o projeto, esse é o resultado dele. Então, quando você tem esse tipo inclusive de visualização, né? Isso cara, mitiga muitas falhas, muitos erros, né? Sem falar na informação que está contida ali dentro. Então, ali eu sei que, por exemplo, o que é pilar, o que são, por exemplo, o que é o reservatório, o volume desse reservatório. A gente tem informação no modelo, por exemplo, de toda a parte de climatização, que são os dutos laranjados ali. Então, assim, a gente consegue fazer uma integração de diversas disciplinas, diversos projetos, né, nesse modelo, né, que no termo BIM, né, no termo da área, é chamado de modelo federado, e ali conseguir enxergar como isso vai ser construído. Então, assim, aqui na PRC, por mais que, na verdade, sim, uma coisa que é interessante, por mais que a gente tenha isso, esse tipo de modelo tridimensional com tantas informações, que é bem bacana, a execução não é feita no 3D, né? Então, o empreiteiro, né, ou o colaborador que vai fazer um reboco, por exemplo, que vai assentar uma parede, passar uma tubulação, ele não vai abrir lá em 3D para poder enxergar. Então, quando a gente tem o BIM, a gente não deixa de ter peças técnicas. Então, não deixa de ter pranchas, cortes, planta baixa, detalhamentos executivos para poder atender a obra, né? Então a gente continua tendo esse conjunto de documentos. Mas aqui na PRC, por exemplo, além da gente fornecer esse documento, esse material para a obra, a gente fornece o próprio modelo, porque é uma mão na roda, né? Para você entender, fazer um planejamento de obra, o que tem que ser atacado, né? Executado primeiro, sim, fazer um trabalho planejado a nível de execução com o modelo BIM é muito bom, né? Então você consegue enxergar aonde você precisa chegar, né? Obviamente, desde que o modelo esteja bem construído. Aqui eu tenho uma outra imagem só para exemplificar essa questão da informação, né? A gente até colocou lá o I do BIM, né? Que o I de information, né? De informação. Então, no caso aí eu tenho, por exemplo, uma viga selecionada, né? Então ele está lá, viga 14. Se a gente vê na imagem, não sei se vai dar para ver meu mouse, mas eu tenho aqui a viga 14. Eu já tenho a dimensão dela 60 por 70. E aqui outras informações, ó. O tipo aqui C35, no caso está falando provavelmente do concreto, o material ali, ó, concreto, né, com 35 MPa. Vamos para outra imagem aqui. Aqui eu tenho aqui, ó, as dimensões, o volume, por exemplo, que essa viga tem. Então toda essa informação ela já está contida, em alguns casos naturalmente no modelo e em outros casos, no caso aqui, por exemplo, da PRC, a gente manda imputar algumas informações, né? Então, assim, quais informações que eu quero ter nesse modelo e que, obviamente, isso vai me facilitar vários processos, como, por exemplo, a extração de quantitativo. Mais uma vez, não que seja apenas um botão que você aperta e o só me acontece, né? Mas quando você tem um modelo BIM, um projeto BIM bem elaborado, com padrões bem definidos, essa quantidade de informação bem organizada, né, vamos dizer assim, é muito mais fácil da gente conseguir ler isso e tirar esses dados, né? Então
trabalhos que geralmente duravam, às vezes, semanas, você realmente hoje, a nível de projeto BIM, você consegue tirar em algumas horas ali, né, configurando software, ferramenta para poder ler isso. E, dando tempo, a gente consegue até apresentar um pouquinho disso daí também. Vamos dar um outro exemplo aqui, ó, da própria informação. Esse aqui é um outro projeto. E aqui eu tenho selecionado, por exemplo, um registro de gaveta, né? E eu vou ter depois todas as informações, né? Eu sei que isso é um registro de gaveta. Aqui no caso eu não abri aqui, né? A gente abre depois no modelo, mas eu vou conseguir enxergar qual a dimensão desse registro, o padrão comercial dele. Aqui no caso a gente já exige que venha nesse padrão para poder fazer, abastecer os suprimentos, fazer a cadeia de compra, né? Executar a compra dos suprimentos. Enfim, o modelo BIM, um projeto BIM, ele é munido de muita informação. Obviamente, isso tem que estar organizado, tem que estar parametrizado. E faz parte no caso que isso é atribuição nossa aqui da coordenação, determinar esse tipo de parâmetro, como que a gente quer que essa informação venha. Tá? Isso, daqui a pouquinho a gente abre aqui um modelo, fica bem bacana de entender. E quando se fala de BIM, além desse conjunto de informação, né, que você tem, permite facilidade na extração de quantitativos, né, de volumes de concreto, enfim, N ali situações. Um outro grande benefício, né, que o BIM traz, esse é o principal para mitigar, acho que os principais problemas de projeto em obra é a compatibilização de projeto. Então, quando a gente fala de compatibilização, uma construção, um empreendimento, né, no caso uma torre, um prédio, né, que é a maioria do nosso trabalho aqui, ele é composto de diversas disciplinas. Então, e é muitas disciplinas, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de arquitetura, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de instalações. E aí, instalações, uma gama de instalações, mecânica, de climatização, exaustão de ar, ventilação, de garagem, elétrica, hidráulica. Hidráulica também varia, esgoto, drenagem pluvial, água fria, água quente. Então, a gente está falando de um conjunto, né, de material, de técnico, né? Que, obviamente, a nível de construção, você tem que juntar tudo ele lá e executar a obra. Né? E se você tem, por exemplo, essa quantidade de disciplinas, essa quantidade de projetistas, né, de pessoas envolvidas, para fazer com que as coisas se conversem é muito complexo. Então, na época, por exemplo, essa imagem que a gente está vendo, na época do AutoCAD, as compatibilizações eram feitas desse jeito aí, que a gente está vendo. Então, se você colocava ali, sobrepunha, né, no caso, arquitetura, estrutura, no caso aí eu tenho a elétrica, você fazia uma sobreposição dessas disciplinas para poder enxergar, né, ali o que pode estar tendo algum problema, o que eu tenho, por exemplo, de incompatibilidade entre uma disciplina e outra. De repente, uma porta numa parede, uma tubulação passando por viga, por pilar e assim por diante. Então, o trabalho de compatibilização, no formato convencional de projeto, né, em 2D, em CAD, ele é um trabalho moroso, né, e suscetível a muita falha. Com BIM ainda a gente tem falhas, né, mas em projetos bidimensional era muito, dependia muito da ação humana ali, na verdade, conseguir detectar esse conflito. E isso que a gente está falando de detectar o conflito através de uma imagem 2D, né? Mas a gente sabe que a edificação, a construção, ela acontece em 3 dimensões, né? Então ainda tinha que ter a percepção e capacidade técnica desse compatibilizador, né, digamos assim, de conseguir imaginar tridimensionalmente essas disciplinas para poder conseguir compatibilizar, né, vamos dizer assim, ajustar e corrigir a maior quantidade, né, de conflitos ali nos projetos. Então é algo difícil. Aqui, por exemplo, ó, nessa outra imagem, isso é uma compatibilização só de arquitetura e estrutura. E já é complexo, né? Obviamente que aí, do jeito que está carregado um monte de informações, layers, corte, cotas, né? E quando a gente faz um trabalho de compatibilização nesse nível, no caso em 2D, né? Geralmente você dá uma limpada nos arquivos, né? Mas é um trabalho complicado, né? E ele depende realmente da percepção técnica desse profissional que está compatibilizando. E quando a gente fala de compatibilização em BIM, além de existir uma automação, isso a gente mostra, você tem uma visualização muito clara daquele problema. Né? Então, por exemplo, isso aí é no aeroporto mesmo. Né? Aqui
que no projeto do aeroporto, não vai ser executado assim, gente. Tanto que o projeto hoje não está desse jeito. Mas a gente vê, por exemplo, tubulações passando ali no meio de uma viga, perdão, no meio do pilar. E isso, obviamente, não dá para fazer, né? Mas aí, beleza, então é só desviar a tubulação, é só colocar ela para o lado. Mas o que tem para o lado aí? Eu tenho forro, é uma área aberta, eu tenho outros elementos aí do lado, porque aí a gente está visualizando basicamente a hidráulica e a estrutura, né? Que eu tenho outro exemplo, para a gente entender o que tem do lado, né? No caso aí não é do lado em cima, né? Bastante interferência. Então eu tenho aí climatização, esgoto, elétrica, estrutura, tem um monte de elementos ali se trombando. Então, obviamente, isso é um emaranhado de coisa ali que não foi compatibilizado durante o desenvolvimento do projeto. Mas é muito mais fácil você enxergar e propor alguma ação, né? Chamar os projetistas, trazer uma estratégia para resolver esse problema só com essa visualização 3D ali, do que você pegar, por exemplo, aquele emaranhado de linhas, né, para poder interpretar o que estaria acontecendo nesse local aí. Tá? Então, assim, o fato, né, do BIM, ele naturalmente ele é 3D, né, não existe BIM que não é 3D, né? Mas o fato dele ser naturalmente 3D já é uma mão na roda, né? Já ajuda bastante. Tá? E, obviamente, assim, esse processo, ele deixa de ser, muitas vezes, manual e a gente tem auxílio computacional para poder fazer isso. Então, hoje você tem ferramentas, né, softwares BIM, que tem um foco, às vezes, exclusivo nisso, né? De pegar os projetos, pegar esses modelos BIM, esses projetos BIM, e fazer essa federação, né? Juntar eles e rodar rotinas ali que permitem você enxergar melhor essa compatibilização, né? Efetuar melhor essa ação, na verdade, de compatibilizar os projetos. E alguns deles fazem até regras funcionais, né? Por exemplo, esse exemplo aí, essa imagem, ela é uma incompatibilidade, mas não é uma incompatibilidade que a gente chama de clash, né? Não é um conflito geométrico ali entre dois elementos. Eu tenho uma porta e uma viga metálica. Só que essa viga metálica, ela não está, obviamente, ela não está trombando na porta, não está geometricamente no mesmo espaço. Entretanto, aí a gente tem um problema funcional, né? Porque, inclusive, essa porta é uma porta de saída de emergência, né? Então, obviamente, a gente tem um problema ali que a gente tem que resolver, não vai poder ser executado dessa maneira. E isso é feito através de rotinas né, dentro dessas ferramentas, né, de compatibilização, né, para fazer esse tipo de checagem. Então, é algo bem bacana e funcional, né? Essa é uma outra imagem ali da porta. E ali na esquerda são essas regras, né, que a gente configura, que roda essas rotinas para poder listar, né, vamos dizer assim, esses problemas de projeto. Obviamente, né, se eu enxergo um problema, se eu consigo detectar uma incompatibilidade no projeto, a gente consegue propor uma ação, né, propor uma estratégia e mudar a solução técnica que está sendo adotada aí, no caso dessa estrutura metálica aí, para uma solução eficiente, né? E como que esses softwares, na verdade, eles conseguem trabalhar? Porque, como a gente falou, eu tenho, por exemplo, hoje no Brasil, eu tenho softwares que fazem o projeto estrutural de concreto, de proteção, enfim, hoje o mais conhecido é a Iberic, né, da AutoQI, o TQS. Eu tenho softwares que desenvolvem projeto elétrico, projeto hidráulico. E o conceito, talvez mais importante, né, dessa padronização que a BuildSmart ali, ela propõe é esse conceito de Open BIM, né? Então, praticamente hoje, todos os softwares, né, mais modernos aí da área da construção civil, na área de projeto, de engenharia, de arquitetura, eles conseguem trabalhar com algum probleminha ou outro ali, né, tecnicamente, quem é da área sabe bem, mas a maioria deles consegue trabalhar nesse conceito de Open BIM, né? Então, você consegue gerar um fluxo de trabalho colaborativo e que consiga compartilhar esse projeto. E isso não quer dizer que, por exemplo, que eu vou dar. Às vezes é muito comum isso, né? A pessoa fica preocupada. Poxa, eu vou fazer meu projeto e vou entregar meu projeto para outro time e outro time vai roubar todas as minhas soluções. Mas não é isso. Você está compartilhando, na verdade, a sua solução técnica, né? E você não entrega necessariamente aquele arquivo que a gente chama de nativo, aquele arquivo onde está toda a sua configuração, o seu trabalho. A gente trabalha geralmente com BIM com formatos abertos, né, livres, que no caso, para modelo, né, tridimensional, é conhecido como IFC.
E existe até modelos de comunicação, né, padrão, né, vamos dizer assim, para poder fazer o gerenciamento de comunicação entre equipe, né, que é esse formato BCF. Isso aqui é mais para a gente entender que existe, né, por exemplo, toda uma padronização por trás de todo esse fluxo de trabalho, tá? Bem, e aí, assim, nossa proposta aqui é fazer essa introdução, mas também mostrar um pouquinho, né, como que isso funciona realmente na realidade, né, como que esse fluxo de trabalho funciona. Aqui o nosso trabalho hoje como coordenador de projetos aqui na PRC, a gente não desenvolve, por exemplo, projetos internamente, né? Geralmente a gente contrata, na verdade, geralmente não, sempre, né? A gente contrata parceiros, projetistas que vão desenvolver esses projetos, só que cabe a nós aqui, na coordenação, receber esse produto, qualificar, analisar esse produto tecnicamente e para poder, né, ter as soluções, né, resolvidas e distribuir esse material, entregar para a execução, né, um projeto execuível, né, eficiente, compatível no caso. E aí a gente usa algumas ferramentas. Eu vou parar minha apresentação, vou parar a apresentação e compartilhar minha tela aqui. Vamos mostrar um pouquinho disso. Uma coisa que é bem bacana. Um monte de coisa aberta, mas vamos lá. Então, algo que é bem interessante. A gente hoje, todo esse processo de contratação de projeto e tudo mais, a gente tem uma padronização de documentação, né? Deixa eu até abrir aqui. Ó, a gente tem um manual em que a gente determina como vai funcionar, na verdade, todo esse processo. Desde as questões, por exemplo, das etapas de projeto, vamos ver se eu passei aqui, o que a gente vai fazer, né? Trabalhar nas etapas, padronização de nomenclaturas, de pranchas, de recebimento. Então, assim, o BIM, obviamente, não é um botãozinho que você aperta e faz tudo, né? Então, tem todo um gerenciamento que é necessário fazer. E aí a gente tem a expectativa de receber esse material e a gente recebe geralmente esse material numa plataforma específica para poder ajudar a coordenar isso, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, vou pegar aqui esse projeto de feed aqui. Aí o sistema deu pau, não tem problema, a gente atualiza ele. Então a gente recebe, por exemplo, todo o material técnico dos projetistas, eles têm acesso à plataforma e vem dentro dessa padronização o mais organizado possível, né? Então se eu abrir, por exemplo, a parte de hidro sanitário, projeto executivo, eu vou ter aqui DWG, a gente acaba recebendo o DWG porque a obra acaba utilizando bastante ainda o DWG, só que o interessante é que tudo isso aqui é extraído do projeto BIM, né? Então não é feito, por exemplo, um modelo tridimensional, depois vai para o AutoCAD, alguém faz o detalhamento, não. Tudo isso aqui tem que ter a mesma fonte, né, do projeto BIM. Aí a gente continua recebendo prancha, como a gente falou. Não dá para poder, a gente não entrega um modelo tridimensional para a obra, né? Então a gente recebe o material e isso é gerado material técnico, né, para a gente poder abastecer a obra e entender o que tem que fazer ali, né, como que tem que executar, premissas executivas e tudo mais. O Caíno está tampando aqui o cara. E aqui a gente recebe o próprio modelo IFC. Né? Então, todo esse material que a gente acaba recebendo aqui na coordenação, a gente centraliza ele. Vou abrir aqui um outro empreendimento. Vai carregar um pouquinho aqui, vamos guardar. Mas então, assim, todo esse trabalho, né, de fazer o gerenciamento, fazer a padronização desse recebimento, o escopo que a gente vai receber, por exemplo, a gente não se contrata, vou contratar o projeto hidráulico, mas o que eu quero receber? Vou ter água quente, água fria? Água fria, qual que é a premissa, qual é o tipo de material que a gente usa? Estou usando o PEX, né, na água quente, enfim. Existe uma premissa, né, um escopo ali básico para orientar aquilo que a gente precisa receber para cada tipo de empreendimento. E aí o projeto começa a sua evolução dentro de suas fases, né? De estudo preliminar, de projeto, pré-executivo até chegar no projeto executivo. E durante essas fases existe a evolução natural desse modelo BIM, que é esse modelo IFC. Tá? E aí a gente acaba
dentro desse processo fazendo essa federação desse modelo, e a gente tem como um resultado, o time está errado, mas isso daqui. Então, aparentemente um prédio, né, uma edificação, uma torre, vertical ali, lindinha, bonitinha, mas mais que isso, a gente tem, na verdade, toda uma solução que vai sendo pensado dentro disso aqui. Por onde vai sendo passado, por exemplo, as tubulações, como que vai ser a parte de hidrantes, onde vai descer as questões elétricas, cabe tudo, a gente tem condição de fazer furação em laje, que tipo de laje é feito, vai ser executado. Então, tudo isso é definido, né, durante a elaboração do projeto e vai gerando esse resultado, né? O que facilita, na verdade, realmente a visualização e a solução do projeto. Então, ou seja, um projeto bem resolvido, a gente tem uma obra bem resolvida, né? E com certeza ali com muito menos impacto, né? De desperdício, de erro, de retrabalho e de soluções não pensadas, né? Que eventualmente chegam até a obra lá e aquele Deus nos acuda, né? Agora, como que faz, né? Que ele resolve sim logo, né? Resolve na obra, tá? Então, a nível de BIM, várias coisas é pensado nesse sentido. Inclusive, vamos fazer um cortezinho aqui. Ó, todo estudo do subsolo, as camadas que eu tenho do solo, como que a fundação vai ser ancorada, como que estão essas camadas, onde que é a rocha, no caso aqui eu tenho rocha, até onde eu consigo chegar com estaca, com bloco, a área útil, por exemplo, desses subsolos, isso tudo a gente vai resolvendo e, obviamente, né, fica muito mais fácil de enxergar aqui. Além de enxergar, claro, né, como a gente estava comentando, existe várias automações, várias rotinas computacionais que a gente consegue imputar no modelo. Vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, vamos buscar aqui a arquitetura, vamos pegar os obstáculos. Ó. Obstáculos na frente de portas. Eu consigo enxergar aonde eu vou ter problema. Bom, aqui que tem menos, tem pouquinho, né? Só tem 2 portas aqui, nesse erro, pelo menos com viga. E no caso aqui, ela não foi nem obstáculo, né? Ela trombou mesmo, né? A gente tem a viga aqui em cima e a porta aqui embaixo trombando. Vamos ver se tem outro aqui que já foi visto, recusado. Vamos pensar aqui, vamos ver se encara. Ó, tem uma porta aqui que, na verdade, também trombou, né? Acho que não deve estar muito certo essa tomada aqui. Na verdade, é uma tecla. Esse interruptor. Enfim. Então, essas rotinas aqui facilitam bastante, né? A gente ler, desenvolver, na verdade, resolver o projeto como um todo. E existe, obviamente, todo o processo interno, né? Que uma construtora trabalha, como que vai, né, essa documentação, essa padronização, que vai até como que vai receber essas pranchas, enfim. Mas o principal é compreender, por exemplo, que nesse modelo, né, a gente tem essa informação e essa capacidade, né, de solucionar de forma muito mais eficiente o projeto, né, como um todo. Ó, vou abrir outro aqui, vamos abrir outro projeto, só para a gente ter uma ideia bacana também. Vamos abrir esse cara, vamos abrir esse aqui. Esse aqui já é um empreendimento um pouco diferente, né? É um empreendimento horizontal. Tem bastante coisa que parece confusa, né? Mas cada coisa tem um nome. Isso aqui a gente sabe o que é. No caso aqui é o nível dos meio-fio, né? É uma compatibilização da infraestrutura. Se a topografia passou esse nível, a gente converteu em modelo e carregou aqui para poder enxergar. Mas esse empreendimento é bem interessante, porque a gente tem, na verdade, uma edificação que é bem simples, né? Vamos desligar a arquitetura. Uma edificação muito simples. Inclusive, ela é em palha. Aqui, eu acho que não está só telhado, mas é um telhado em palha. Aí vem na especificação da arquitetura. Então, a edificação é bem simples, mas a gente tem toda uma infraestrutura bem complexa aqui. Vamos abrir a infraestrutura para a gente enxergar ela. Tirar a patamarização também. Aqui não saiu. Esse projeto é um projeto que está em desenvolvimento. A gente está recebendo ainda o anteprojeto para fazer as compatibilizações finais, né? Mas com o que a gente tem aqui, a gente já consegue definir algumas soluções, enxergar, por exemplo, se vai ter algum problema, até na parte de infraestrutura. Então, esse projeto, o legal dele é que ele tem umas casas de máquinas bem grandes,
que é para atender os lagos, né? Esses lagos são lagos artificiais. E, e aí, quer ver? Inclusive, vamos abrir aqui um modelo de checagem um pouco diferente, que a gente manda, nesse formato, a gente manda ele checar, né? Fazer uma checagem de conflito de todos os elementos existentes no modelo. Então, com isso aqui, por exemplo, eu consigo checar a estrutura nessa matriz com a hidráulica. Vamos dar um exemplo da hidráulica. Enxergar onde tem um conflito, por exemplo, vamos pegar aqui de viga, aqui que é mais comum. Conflito de viga com pipe, né? E essas classificações que fazem parte do conceito do OpenBIM. Então, qualquer software, quando você gera o seu modelo, o seu projeto, o fato de eu ter uma tubulação, essa tubulação é tubulação em todo lugar, né? Em qualquer ferramenta, qualquer software, ela vai ser essa tubulação, no caso aqui, um segmento de tubulação. E aqui é que a gente usa duas telas, né? Vamos puxar para o lado aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, onde eu tenho tubulação pegando na viga, no caso. A gente vê, por exemplo, todas as tubulações aqui conflitando com a parte da parede estrutural das casas de máquina. Então você consegue definir, criar soluções ali adequadas, né, para dentro disso, para dentro do projeto. E como eu falei, isso aqui está em desenvolvimento, né? Então algumas coisas aqui, não, aqui beleza, é bloco estrutural, não tem problema, a gente vai ter que prever realmente às vezes um reforçozinho, não vou poder passar no grout, né, vamos dizer assim, onde tem grauteamento de concreto no bloco, mas, por exemplo, esse cara aqui, esse aqui eu não vou poder, então vou ter que resolver, né? Então a gente vai ajustando, pontuando isso com os diversos times aqui para cada um ter o seu alinhamento do seu projeto e depois no final a gente vai ter um projeto compatibilizado, né? Mais coerente, né? Mais execuível, e esse pepino aqui não fica para a obra resolver, tá? Então, assim, é um processo que, por mais que é automatizado, né, ele gera muita informação e ainda também necessita, né, da avaliação de um técnico, de um engenheiro, de um arquiteto, de alguém para poder direcionar, por exemplo, as soluções, né, que tem que estar acontecendo dentro no caso do projeto. Algo, por exemplo, que é interessante nesse tipo de projeto aqui também, vamos fazer um cortezinho aqui, ó. Eu tenho, inclusive, estudo do solo aqui. Né? Como eu tenho a questão de lagos, né, que vão ser artificiais, que vão ser montados nesse empreendimento, então a gente precisa entender como está o terreno, no caso, o terreno natural é esse daqui, para entender o que eu vou fazer de corte, esse volume, se eu tenho que pensar em alguma contenção. Esse local, especificamente, ele foi escavado, né, já teve uma escavação que chegou até esse nível aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegar nesse ponto aqui, eu consigo saber, ó, que nesse lugar chegou a ter uma escavação de quase 6 metros. E aqui e esse vermelhinho aqui é um reaterro que foi feito. Então, tudo isso aqui, por exemplo, está sendo estudado, né, dentro dessa fase, né, desse planejamento do projeto, para poder compatibilizar tudo, para poder dar segurança funcional ao empreendimento, para, por exemplo, compatibilizar com o que eu vou executar de casa de máquina, que eu tenho uma outra casa de máquina, que é uma casa de máquina para fazer o funcionamento, a filtragem dos lagos, né? Não é simplesmente abrir um buraco e jogar água que vai funcionar, né? Então a gente tem toda uma tecnologia envolvida aqui para poder fazer isso aqui não ter elementos patógenos, não ter problema ali de proliferação de insetos, de anfíbio, cobra, sapo, enfim. Tem todo um controle de fauna que trabalha juntamente com a filtragem do lago, né? Fora a própria questão mecânica, né? Hidráulica, enfim, que é projetado para fazer esse lago funcionar. E a hora que você tem um projeto, né, 3D, com informação, que você sabe o que são cada coisa, né? Por exemplo, pegar aqui, por mais que é uma coisa simples, né? Tem aqui uma conexão. Vamos puxar aqui. Cadê meu modelo? Aqui, FCO. Então, eu sei o que ele é. É um joelho de 90, eu sei o diâmetro desse cara, eu sei do que ele faz parte, no caso, águas pluviais, por causa do sistema. Se eu pegar lá da edificação, olha que bacaninha. Isso é a informação do BIM, né? Então, se eu tenho esse cara aqui, a mesma pegada, eu sei que é da água fria. Esse carinha aqui, na verdade é o solo, vamos tirar ele. Eu sei que esse cara é do esgoto, né? É uma luva simples de 50. Então, obviamente, eu tenho
uma capacidade ali muito maior de entender o projeto, tirar informação, tirar quantitativo. Essa própria ferramenta aqui, esse próprio software faz isso. Mas o principal é compreender o quanto essa tecnologia, na verdade, ela traz eficiência ao projeto. Ela traz eficiência, seja um projeto convencional como uma torre, né, que a gente mostrou anteriormente, ou até alguns projetos meio diferentes, né, como é o caso desse empreendimento aqui, que é um condomínio horizontal de alto padrão, que tem lagos ali, tem lago, piscina. O caso aqui da piscina, por exemplo, vamos mostrar a piscina também, que é legal. Casa de máquina da piscina, tá aqui. Então, tudo isso integrado e com uma solução já pensada e resolvida, né? Então, muito mais do que ser um 3D, é a gente ter soluções de projeto solucionado. E aqui a gente vê que não tá, tem coisa para resolver, né? Eu tenho aqui, ó, um materialzinho que está flutuando aqui, mas isso aqui faz parte da hidráulica da piscina, ela está lá embaixo. Então, isso aqui coisa para elemento aqui para ser resolvido na próxima etapa aqui, desenvolvimento do projeto. O pessoal comeu barriga na altura aqui. Mas enfim, isso aqui, como a gente falou, é um projeto em desenvolvimento. Ele está sendo desenvolvido e da nossa parte aqui, por exemplo, como coordenador, a gente recebe isso e faz a compatibilização e a comunicação com os projetistas, né? Através dessas ferramentas, né? Essas plataformas online, que vai ajudar a gente a ser a palavra é essa, ser eficiente realmente, a gente chegar no final com um produto, né, com projetos técnicos de engenharia e de arquitetura bem resolvido, bem solucionado. Obviamente, isso aqui mitiga muito, né? O custo, a gente consegue ter uma assertividade realmente a nível de custo de execução, né? E com muito menos desperdício de material, porque eu vou ter muito menos retrabalho, né? Em cima de um projeto bem mais solucionado, bem mais resolvido. Tá? Aí só para concluir, voltar na nossa apresentação, tinha mais coisa ali, mas para, assim, falar um pouquinho dessa tecnologia, dessa metodologia BIM no Brasil, como a gente falou, como construtora, né, grandes construtoras, grandes incorporadoras, hoje eu não vejo nenhuma delas trabalhando a nível de desenvolvimento de projeto, né, ou contratação, ou recebimento, desenvolvimento de projeto, sem estar trabalhando com metodologia ou tecnologia BIM. Por todo o benefício que ele traz, a nível de compatibilização, de quantitativo, de assertividade, de solução técnica, de visibilidade, enfim. Dá para fazer uma outra palestra só de cada item desse, né? Mas o BIM hoje ele é algo que ele está sendo amplamente, né, implementado dentro dos órgãos públicos, né? Então existe um decreto a nível nacional que estabelece o BIM como uma estratégia realmente para todos os projetos de engenharia e de arquitetura de órgãos públicos ser desenvolvido apenas com BIM, né? Maringá mesmo aqui, a gente já está nessa etapa, até pelo fato da própria lei, né? A nova lei de licitação, ela exige hoje, né, praticamente uma exigência que os órgãos públicos contratem os projetos de engenharia em BIM. Então isso faz com que a cadeia, né, inclusive para a cadeia construtiva, a cadeia da indústria de construção civil, até para pequenos empreendimentos, uma hora, vamos dizer assim, o BIM vai chegar lá, né? Porque por uma questão realmente normativa, para atender licitações, para atender, por exemplo, as empresas, né, que atendem construção para órgãos públicos, né, inevitavelmente vai ter que se adaptar e trabalhar nessa tecnologia. Então, assim, benefício, né, obviamente a gente sabe que tem, né, e aí existe o tempo ali que tem, que cada órgão tem também para poder adaptar, treinar, né, poder se beneficiar dessa tecnologia. E isso, obviamente, para o órgão público, para a gente que paga o nosso imposto, também é muito importante, né? Saber que a coisa vai ser mitigada. Esse desperdício que existe na construção civil também vai buscar ser mitigado, né? Ser trabalhado aí na construção, né? Na construção pública, né? Nos órgãos públicos. Eu quero agradecer aí, a ideia nossa foi meio corrida aqui, o computador travou, enfim, mas a nossa ideia era tentar fazer uma introdução básica ali para a gente poder entender o
que é esse BIM, o benefício que ele traz, principalmente mostrar um pouquinho, né, que a aplicabilidade disso, né, que o BIM hoje ele é algo que está sendo aplicável, está sendo utilizado, né? Então, aqui mesmo na nossa empresa, a gente não tem contratação de projeto que não seja de BIM, né? Então, por exemplo, projetistas que ainda trabalham, né, no modelo antigo, né, na tecnologia CAD, 2D, infelizmente tem que estar se adaptando porque o mercado, né, não falo nem o futuro, né, por mais que o título da nossa apresentação é mirando o futuro, mas a realidade hoje para a gente é realmente o BIM para todas as obras, né, e realmente é um processo, ele é contínuo, então assim, existe uma melhora contínua. A implementação dessa tecnologia requer ferramentas, software, requer computadores, requer, enfim, uma gama de variáveis ali que tem que ser trabalhado, padronizado para poder implementar isso, né? Mas é algo que já acontece e para o futuro tende cada vez mais a evoluir, né? Assim, mais tecnologia vai sendo embarcado, né? Nessa metodologia de trabalho aí, que é o BIM para projeto de engenharias, né? E de arquitetura. Então, eu quero agradecer, né? Obrigado, até aumentar minha carinha aqui. Agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho basicamente sobre o nosso trabalho, né? Uma pincelada realmente daquilo que a gente faz a nível de compatibilização e coordenação de projetos em BIM. E é isso aí, desejo sucesso a todos e qualquer coisa estamos à disposição, pode conectar a gente no LinkedIn, eu demoro para responder, mas uma hora mandar uma mensagem a gente acaba respondendo. Então, um abraço a todos aí e sucesso!